Paz do Senhor, irmãos. Hoje a mensagem é muito séria e precisa ser tratada com temor e muita responsabilidade. Então preste atenção nesse vídeo, que eu vou falar hoje sobre a vida do profeta Mirim e Miguel Oliveira. Tudo que eu falar aqui vai ser com base bíblica, então pega o papel, uma caneta, anota tudo, porque vai ser muito enriquecedor para você cristão, para você entender o que está acontecendo. Você que não é cristão, pode sair do vídeo, porque eu quero falar exclusivamente para quem crê no amor de Jesus e entende que ele pode transformar uma pessoa ou uma vida. Eu vou falar tudo com base bíblica. E ao final, eu vou dar o meu posicionamento sobre o profeta Mirim. Eu vou contar também duas profecias que eu recebi. Uma de um profeta que falou detalhes sobre a minha vida, inclusive o nome da minha mãe, detalhes, coisas que só eu sabia. E no último vídeo eu conto meu testemunho completo. E inclusive eu coloquei essa revelação completa lá. Dá uma olhadinha lá no último vídeo e você vai entender melhor. E vou contar também sobre uma outra profecia que eu recebi e a profeta falou tudo errado. E você na hora sabe que não vem de Deus, que é da carne. Você tem que pedir a Deus discernimento do Espírito. Que existem sim os falsos profetas e é bíblico. Mas também Deus ainda fala com os seus profetas verdadeiros. Então tenha discernimento do Espírito. Muitas pessoas têm se levantado na internet para criticar o profeta Mirim Miguel. Mas antes de sair falando ou apontando o dedo, a pergunta que devemos fazer é: quem Deus pode usar? E tudo baseado na Bíblia. Em Números 22, Deus usou até uma jumenta para falar com o profeta Balaão. Ele é soberano, ele fala através de qualquer um, de quem ele quiser, até de quem você não espera. Em Marcos 9, do versículo 38 até o 40, os discípulos foram até Jesus dizendo que havia alguém expulsando demônios em seu nome, mas que não era do grupo deles. E sabe o que Jesus respondeu para eles? Não o impeças, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Quem não é contra nós é por nós. Isso nos mostra que o agir de Deus vai além da nossa lógica. Sim, é importante termos responsabilidade com o púlpito. Ser pastor exige compromisso, como está escrito lá em 1 Timóteo, onde Paulo fala que o bispo deve ser irrepreensível, moderado, apto para ensinar e ter uma vida exemplar. Mas isso não anula o fato de que Deus pode levantar crianças, jovens, improváveis e até desconhecidos, como fez com Samuel ainda criança. E com Jeremias, ele disse: Ah, Senhor, eu sou uma criança. E sabe o que Deus respondeu? Aonde eu te mandar, irás. Então ele usa qualquer um, quem ele quiser, ele é soberano. Mas agora presta muita atenção. Quem profetiza deve ter temor. Em Hebreus 12, versículo 29 diz: Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então não se brinca com o nome de Deus. Não se fala que está ouvindo a voz de Deus sem estar ouvindo. Não se usa o altar para a vaidade. E Jesus também deixou claro isso em Mateus 12, 31. Toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, cuidado. Antes de você criticar, antes de zombar, antes de compartilhar videozinhos, memes que rolam na internet, ridicularizando um cristão, pare e pense. Será que eu estou tocando em alguém enviado por Deus? Em um servo de Deus? Tem que avaliar. Ou é melhor nem compartilhar, faça a sua própria avaliação e guarde. Não precisa expor ninguém. E aqui entra um ponto fundamental: não julgue antes de olhar para si mesmo. Jesus disse isso em Mateus 7, versículo 3, capítulo 3, ao versículo 3 até o 5. Por que vês o cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. A verdade é que muitos julgam os outros para esconder as próprias falhas. Sabe, irmão? Mas Deus, ele nos chama para examinar a nossa vida, olhar para a gente primeiro. E mais do que julgar com palavras, ele quer ver frutos. Porque falar que tem fé é fácil, mas não é o suficiente. Em Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. A fé é morta se não tiver obra. Não adianta levantar bandeira, postar versículo, falar em nome de Deus, se não houve frutos, se não houve compaixão, temor, obediência, transformação de vida verdadeira. Uma fé verdadeira, ela gera ação.
levam ao arrependimento, à santidade, à justiça, ao amor pelos outros, inclusive por quem pensa diferente de você. Criticar é fácil, viver a palavra que é difícil. Em vez de espalhar vídeos para escárnio, por que não dobrar o joelho e orar por discernimento de espírito? Em vez de rir ou zombar de um menino pregando, por que não orar para a vida dele, para que Deus o guarde, o molde, se for realmente Deus quem está usando ele? Irmãos, a internet não é terra sem lei. Vamos tomar cuidado para não sermos instrumentos do inimigo que está te usando para fazer escândalo, confusão. E se for para corrigir, que seja com amor, com respeito, com cuidado. Se for para alertar, seja com muito temor, irmão. E acima de tudo, viva o que você prega, que a fé sem obras é morta. Viva, viva. Que o Espírito Santo nos dê discernimento, temor, humildade. Eu acho que esse menino é muito novo, sabe, ele é sim, muito novo. Nunca vi ele pregando, botei agora na internet uns videozinhos, partes pequenas de pregações, e ele fala bem, tem autoridade, boa dicção, em alguns pontos, igual a muitos outros profetas adultos aí da internet. E ninguém cai em cima, é só estão caindo em cima porque ele é criança. Ele é igual a muitos que eu vejo aí na internet. Ele só precisa de um direcionamento, ganhar mais amadurecer mais um pouco, porque no meu último vídeo, eu mostrei meu testemunho completo. E Deus usando um profeta para falar comigo detalhes da minha vida. E olha que a igreja era em São Paulo e eu moro no Rio de Janeiro. São 6 horas de viagem. Eu fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém. E Deus ainda usa seus profetas. Eu fui lá e ele revelou no meu profundo. Mas eu também já fui em igreja onde a profeta falou tudo errado. E na hora você não sente nada, você vê que é da carne, que não é de Deus. Então a gente tem que pedir a Deus discernimento de espírito, sabe. Eu nunca fui em um culto onde o Miguel pregou. Ele nunca profetizou para mim, sabe, para eu poder falar alguma coisa. Pois uma profecia, quando vem de Deus, tem que ter conclusão conforme foi profetizado. Como eu já vi pessoas curadas de câncer, pessoas, com casamento restaurado, libertação de vícios, porque Deus usa e liberta, e cura, e salva. Ele é um Deus vivo ainda, sabe. E eu mesmo tive uma transformação real de vida após a profecia. Vai lá no último vídeo, o nome é A Importância de Orar pelos Filhos. Irmão, Deus é um Deus vivo, é um Deus de amor, mas ele também é fogo consumidor. Então eu tenho muito temor em brincar com Deus. Tanto quem está em cima do altar, como você que está compartilhando vídeos, cortes, sem saber se é real, sem saber se é verdade, sem saber se aquela mulher do câncer foi curada. A única que pode falar são pessoas que receberam a profecia dele, que para profecia tem que ter conclusão. Então, as pessoas que podem julgá-lo e falar se é verdade ou não é quem foi profetizado por ele. Então, cuidado, não julgue, não brinque com as coisas de Deus. É muito sério, muito importante. Às vezes a gente pega cortes na internet, engraçadinho, memes, ri. Não só nesse caso, mas outros casos falando de Deus, de Jesus, vários memezinhos, como alguns, até Porta dos Fundos na época, fazia muitos memes ridicularizando os cristãos. A gente tem que ser unido. Tu não vê macumbeiro ridicularizando macumbeiro, fazendo meme com macumbeiro, não vê católico ridicularizando católico, não vê. Se você é evangélico, cristão, tu não vai ridicularizar teu irmão. Ele pode ter os defeitos, mas tu não tem que expor. Quem é você para julgar alguém? Olhe para você primeiro. Fique com Deus, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E vamos pensar bem no que a gente compartilha na internet. Isso é muito sério. Independente do que ele é, do que esse jovem menino é, o que ele fala, é ele e Deus. Ele sabe no íntimo dele. É ele e Deus. Assim como você tem suas individualidades, é você e Deus. Você sabe onde você erra, você sabe onde você peca, você sabe onde o inimigo te ataca, mas é você e Deus. Então não julgue ninguém. Ninguém está te julgando, sabe? Não julgue ninguém. Fique com Deus.